O cheiro de alecrim queimado, misturado com suor e cera de abelha, invade suas narinas, entorpecendo seus sentidos. Você está agachado na terra batida, os joelhos doendo, no fundo de um quintal úmido em Salvador, Bahia. O ano é 1690. Não há lua no céu. A única luz vem de um tocheiro improvisado com azeite de dendê que lança sombras dançantes e distorcidas nas paredes de barro da senzala. O silêncio da noite colonial é quebrado apenas pelo som dos grilos e, mais perto, perigosamente perto, pelo bater ritmado de um atabaque abafado com panos grossos. Tum, tum, tum. O som não entra pelos seus ouvidos. Ele vibra diretamente no seu externo. Ao seu redor, homens e mulheres que durante o dia carregam o peso do açúcar e do chicote, agora estão transformados. Seus olhos estão revirados, brancos como leite. Seus corpos tremem numa frequência que desafia a exaustão física. Você sente o medo gelado na nuca. Não o medo dos espíritos que estão descendo ali, orixás, voduns, inquices, mas o medo dos vivos. Porque você sabe que a qualquer momento a porta de madeira podre pode ser arrombada. Você sabe que os familiares do Santo Ofício, os espiões da Inquisição Portuguesa, estão rondando as ladeiras de paralelepípedos. Se eles entrarem aqui e virem o sangue do frango no chão, as contas coloridas nos pescoços e a dança frenética, o destino de todos é a fogueira ou o degredo. O que você está presenciando não é apenas uma religião, é um ato de guerra espiritual. É o que os portugueses chamam, tremendo sob suas batinas de veludo, de feitiçaria. Mas para quem está rodopiando na sua frente, é a única liberdade possível. O Calundu. Bem-vindo aos segredos proibidos do Brasil colonial. Para entender o terror e o fascínio que o candomblé e seus precursores, como o Calundu e a pagelança, exerciam sobre a sociedade colonial, você precisa despir sua mente moderna. Esqueça a liberdade religiosa. Você está num mundo onde o diabo é tão real quanto o rei de Portugal. Imagine-se caminhando pelas ruas de Salvador ou do Recife no século XVII. A Igreja Católica domina a paisagem. Os sinos marcam o tempo. A moralidade é rígida. Mas, se você olhar com atenção, verá as rachaduras nesse muro de fé europeia. Você vê aquele senhor de engenho branco e poderoso tossindo sangue? A medicina dos doutores formados em Coimbra falhou. Sangrias e sanguessugas não o curaram. Agora, na calada da noite, ele manda um escravo de confiança buscar o preto velho do mato. Ele quer uma reza. Ele quer um ebó. O mesmo homem que açoitou o feiticeiro de manhã implora pela cura dele à noite. Essa é a hipocrisia fundamental do ocultismo colonial. Todos temem, mas todos usam. Aproxime-se agora de um objeto pequeno, pendurado no pescoço de um escravizado forte que trabalha no porto. Parece um saquinho de couro sujo. Mas, se você pudesse abri-lo, e tenha cuidado, pois dizem que abrir a mandinga de outro homem traz a morte, você encontraria um universo de sincretismo e magia. Dentro dessa bolsa de mandinga, há uma mistura caótica e poderosa. Um pedaço de osso de defunto, para conexão com o além, uma pedra de ara roubada de um altar católico, para o poder do Deus branco, ervas da floresta, conhecimento indígena, enxofre e orações escritas em papel, às vezes em árabe, trazidas pelos malês. Por que alguém arriscaria a vida carregando isso? Porque a bolsa prometia o impossível: fechar o corpo. Dizia-se que nem faca, nem bala, nem o chicote do feitor poderiam cortar a carne de quem carregasse uma mandinga forte. Você consegue sentir o desespero nisso? A feitiçaria no Brasil não nasceu da busca por poder maligno, como diziam os padres. Ela nasceu da necessidade visceral de proteção. Era uma armadura mística contra a brutalidade da escravidão. Mas voltemos àquele quintal escuro. O ritmo do atabaque acelera. Uma mulher vestida com saias brancas engomadas solta um grito gutural. Ela não é mais a lavadeira que você viu no chafariz. A postura dela muda.
Ela se curva como se carregasse o mundo, mas seus movimentos são rápidos como o vento. Ela é Oiá, ela é Iansã. Na mentalidade do colonizador português, ver uma mulher sendo montada por uma entidade era a prova definitiva da possessão demoníaca. O padre visitador da Inquisição, sentado em seu gabinete com pena e tinta, escreveria em seus relatórios que viu o Sabá das Bruxas nos trópicos. Ele descreveria danças lascivas, pactos de sangue e invocação de Beelzebul. Eles não conseguiam entender. Eles olhavam para a complexidade da cosmogonia africana, deuses que são forças da natureza, que comem, dançam e têm defeitos humanos, e só conseguiam ver o inferno. É aqui que a genialidade da resistência entra: o sincretismo. Imagine que você é um africano recém-chegado, um banto ou um iorubá. Você foi batizado à força, recebeu um nome cristão e é obrigado a ir à missa aos domingos. Se você for pego adorando Oxóssi, o caçador, você será torturado. O que você faz? Você olha para a imagem de São Jorge no altar da igreja. Ele está num cavalo, matando um dragão. Ele é um guerreiro. Ele tem ferro e espada. Você sussurra para os seus irmãos. Na frente deles, rezamos para Jorge, mas no coração, cantamos para Ogum. Você olha para Jesus Cristo, o Senhor da Paz, vestido de branco no altar do Bonfim. Você vê Oxalá. Você olha para Nossa Senhora da Conceição saindo das águas. Você vê Iemanjá. Essa camuflagem espiritual permitiu que o candomblé sobrevivesse. Mas não se engane pensando que foi uma fusão pacífica. Foi um esconderijo. Foi uma tática de guerrilha cultural. Durante séculos, o Brasil rezou para 2 deuses ao mesmo tempo, sem que os senhores percebessem. Mas, às vezes, eles percebiam. A cena muda. O som do atabaque cessa abruptamente. Lá fora, na rua de terra, ouvem-se botas pesadas, o tintim de metal, vozes grossas gritando ordens em português arcaico. Abram em nome do Santo Ofício. O pânico que se instala no quintal é palpável. O cheiro de medo supera o do alecrim. As velas são apagadas com os dedos, queimando a pele. As imagens dos orixás, muitas vezes pedras sagradas ou ferros forjados, são enterradas às pressas na terra fofa ou jogadas dentro de potes de farinha. A porta é arrombada. Soldados entram com tochas. A luz invade o santuário secreto, revelando os rostos aterrorizados. Eles não veem fiéis. Eles veem hereges. Eles veem inimigos de Cristo. Você é empurrado contra a parede. Um padre jesuíta entra logo atrás dos soldados, segurando um crucifixo como se fosse uma espada. Ele aponta para a mulher que estava em transe, agora caída no chão, exausta. Prendam a feiticeira. Apreendam os objetos do diabo. Você é arrastado para fora. A caminhada até a prisão eclesiástica é um desfile de humilhação. Os vizinhos espiam para as frestas das janelas. Alguns fazem o sinal da cruz, outros cospem no chão. Mas muitos, você percebe, têm o olhar baixo de quem também esconde uma guia de contas por baixo da camisa. O interrogatório que se segue nos dias seguintes não é feito para descobrir a verdade. É feito para confirmar o pesadelo do inquisidor. Imagine-se amarrado numa cadeira dura, num porão frio de pedra. O visitador pergunta: quantas vezes você invocou o cão? Quem mais participa das orgias no mato? Você usou a hóstia sagrada para fazer feitiço de amor? Mesmo que você explique que estava apenas honrando seus ancestrais, que estava pedindo saúde e força, ele não ouvirá. Para o sistema colonial, qualquer poder que não venha da coroa ou da cruz é uma ameaça política. Um escravo que acredita ter a força de Xangô, o deus do trovão e da justiça, é um escravo que pode se rebelar. A perseguição ao ocultismo no Brasil nunca foi apenas sobre religião, foi sobre controle. Era preciso quebrar o espírito para manter o corpo acorrentado. Mas a história tem uma ironia deliciosa. Enquanto os padres queimavam os atabaques e açoitavam os corpos,
algo invisível acontecia. A magia vazava pelas frestas das casas grandes. As escravas domésticas, as mães pretas, que criavam os filhos dos senhores, contavam histórias de Exu para as crianças brancas dormirem. As cozinheiras colocavam temperos de santo na comida dos barões. O Brasil estava sendo enfeitiçado de dentro para fora. Você vê, séculos depois, o resultado dessa batalha silenciosa. O medo virou respeito, o respeito virou cultura. Mas naquela noite de 1690, no fundo daquele calabouço, tudo que existia era escuridão e a promessa de dor. Mas a fé é como água. Ela encontra um caminho. Enquanto você espera a sua sentença no escuro, você ouve um sussurro que vem da cela ao lado. Alguém está cantando baixinho. Não é um salmo gregoriano. É um ponto. Uma canção em Yorubá que pede clemência e força. Você fecha os olhos e, mesmo acorrentado, seu espírito volta para o terreiro. Você percebe que eles podem prender o homem, mas não podem prender o orixá. Você acorda com o som de um balde de água fria atingindo seu rosto. A escuridão da cela desapareceu, substituída pela luz crua e impiedosa de uma sala de interrogatório. O cheiro aqui é diferente da senzala. Cheira a papel velho, tinta ferrogálica e medo seco. Você está diante da mesa do Santo Ofício. À sua frente, sentado em uma cadeira de espaldar alto que parece um trono, está o visitador. Ele não grita. A voz dele é calma, burocrática, quase suave. Ao lado dele, um escrivão molha a pena no tinteiro, pronto para transformar suas palavras em sentença de morte. Confesse, filho, diz o padre. Confesse que você assinou o livro do diabo. Confesse que dançou com bodes nas encruzilhadas. Você tenta falar, tenta explicar que Exu não é o diabo, que ele é o mensageiro, aquele que abre os caminhos, o guardião da porteira. Você tenta explicar que o sangue derramado no chão não era para invocar o mal, mas para alimentar a terra que dá a vida. Mas cada palavra sua é distorcida. O escrivão não anota orixá, ele anota demônio. Ele não anota transe, ele anota possessão maligna. Na parede atrás do inquisidor, você vê os instrumentos de persuasão. O potro, para esticar os membros até os tendões arrebentarem. A polé, os ferros em brasa. No Brasil colonial, a Inquisição não tinha tribunais fixos como em Lisboa. Mas quando os visitadores chegavam à Bahia ou a Pernambuco, o terror era absoluto. Eles não queriam apenas a sua alma, eles queriam nomes. Quem lhe deu a mandinga? Quem ensinou a reza? Foi o senhor do engenho vizinho? Foi a viúva rica da rua direita? É aqui que a história revela sua faceta mais suja. Sob a tortura, ou sob a ameaça dela, muitos revelavam a verdade inconveniente. O ocultismo não era praticado apenas nos quilombos e senzalas. Ele infestava a Casa Grande. Imagine a cena sendo descrita pelo inquisidor lendo denúncias anônimas. Mulheres da alta sociedade, brancas e católicas, que à noite escapavam para os matagais em busca de feitiços de amarração para prender maridos infiéis. Comerciantes portugueses que pagavam fortunas por um ebó para garantir que seus navios não afundassem no Atlântico. Ocultismo no Brasil era a moeda de troca do desespero. O padre sabia disso, e isso o enfurecia ainda mais. A peste negra da feitiçaria havia contaminado o sangue puro da colônia. Você é arrastado para fora da sala, mas não para a liberdade. O dia do castigo chega. O sol de Salvador queima sua pele já ferida. Você é levado ao Pelourinho. Não pense no Pelourinho turístico de hoje, com suas casas coloridas e música alegre. Pense nele como o teatro do horror. Uma multidão se aglomera. Eles vieram ver o espetáculo. Você é amarrado ao poste de madeira. O carrasco prepara o chicote de couro cru.
Ao seu lado, outros hereges aguardam destinos piores. Alguns, considerados líderes de seitas, serão enviados nos porões de navios para Lisboa, para serem queimados vivos nas fogueiras do Rossio. Você, considerado apenas um praticante iludido, receberá a lição na carne. A cada estalo do chicote, a multidão suspira, mas se você pudesse olhar nos olhos das pessoas que assistem, veria algo estranho. Eles não olham com ódio, eles olham com reverência. Para o povo, aquele que apanha por falar com os espíritos não é um criminoso, é um mártir, é alguém que tem corpo fechado. Quanto mais o sistema tenta destruir a magia, mais poderosa ela parece aos olhos do povo. O sangue que escorre das suas costas não lava o pecado, ele rega a lenda. Anos passam. Você sobreviveu. As cicatrizes nas suas costas são agora mapas de relevo que você carrega com orgulho silencioso. Você envelheceu. Agora, você é o preto velho. O cenário mudou. Você não está mais no litoral. Você fugiu. Você subiu a Serra da Barriga. Você encontrou o santuário onde a Inquisição não ousa pisar. Palmares. Aqui, no meio da floresta densa, a noite é diferente. Não há necessidade de esconder os santos. Não há necessidade de chamar Ogum de São Jorge. Imagine a visão. Milhares de pessoas livres, sob a luz das estrelas, tocando os atabaques com toda a força dos braços. O som ecoa pelos vales como um trovão de guerra. Você vê guerreiros untando seus corpos com ervas e azeite antes da batalha contra os bandeirantes. Aqui, o ocultismo não é proibido. É a tecnologia de defesa do quilombo. Dizem os registros históricos que Zumbi não era apenas um general, ele tinha funções sacerdotais. Acreditava-se que ele era imortal, que podia virar fumaça, que as balas portuguesas atravessavam seu corpo, sem feri-lo. Essa crença, essa magia, dava aos quilombolas uma coragem que nenhum soldado pago pela coroa possuía. Eles lutavam protegidos pelos ancestrais. Mas a história do Brasil é feita de ferro e fogo. Palmares caiu. A Inquisição continuou sua caça às bruxas até o século XIX. Entretanto, olhe ao seu redor hoje. Caminhe por uma feira em Salvador, no Rio de Janeiro ou em Belém. Veja as lojas de artigos religiosos. Elas estão abertas para a rua. Cheire as ervas. Ouça os pontos sendo cantados em rádios e na internet. O plano de extermínio falhou. A razão pela qual o ocultismo aterrorizava tanto a elite colonial não era porque ele era falso. Era porque ele era poderoso. Ele oferecia uma narrativa onde o escravo podia ser rei, onde a mulher podia ser deusa, onde o oprimido podia comandar as forças da natureza. A Inquisição queimou os livros, mas a tradição oral é a prova de fogo. Eles quebraram as estátuas, mas os orixás moram nas pedras, nas águas e nas árvores, lugares que o homem branco não podia destruir. Você, personagem dessa história, termina sua jornada não como uma vítima, mas como um guardião. Na última cena, imagine-se hoje, em 2024. Você está numa roda de candomblé. As roupas são brancas e imaculadas. O chão é limpo. Não há medo de soldado na porta. Quando o atabaque toca aquele mesmo ritmo de 300 anos atrás, tum, 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 você fecha os olhos e por um segundo você sente o cheiro de alecrim queimado, o medo da senzala e a dor do chicote. Mas então, o santo desce. A dança começa. E você percebe que a verdadeira magia não foi fechar o corpo contra as balas. A verdadeira magia foi manter a alma viva num mundo que queria matá-la. E isso, meu amigo, é o mistério mais profundo e belo da história do Brasil.